Pronto, vamos lá então. Então, só para fazer uma pequena abertura aqui. Clica no botão azulzinho ali para mim, né? Para sair tudo da tela. Isso. Nós estamos aqui numa... Tudo bem, bem-vindo? Por favor, começamos agora. Nós estamos aqui nessa reunião aqui, que é essa sequência de reuniões semanais, chama Mundo em Pauta. Não é propriamente um evento, né, mas Pode pôr aí mesmo, nesse azul aí. Ele não... Ele vai abrir uma tela e tem que fechar. Aí, fecha isso aí agora. Em cima à esquerda. Contrário. Então, a ideia dessas reuniões é para a gente fazer uma conversa aberta sobre pautas importantes aí do Brasil e do mundo. E a gente abre essas reuniões aí para todos os associados e alguns convidados. Então, hoje nós... Eu já ajusto lá. Então, hoje nós estamos aqui com a Vera Grigoli, que é a nossa presidente da Comissão de Indústria Têxtil aqui do Instituto. A Vera é uma empresária desse setor aí de moda, de têxtil, ela é super especialista no mercado internacional. Fez um tour agora pela Europa aí a trabalho, né? E a gente esteve conversando, ele tem bastante informação interessante sobre a visão do Brasil no mercado europeu, que é o tema do nosso encontro de hoje, né, Vera? Então, vamos bater um papo sobre esse assunto. Todos estão convidados a fazer perguntas, suas colocações também, de forma bem livre, tá bom? Ok. Então, bom dia a todos por aí. Obrigado por estarem todos aí para a gente bater um papo. Para quem não me conhece, eu sou do mercado têxtil, eu comecei originariamente como estilista em Milão, ok? Depois de uma vivência de 6 anos, voltei para o Brasil e iniciei a trajetória como empresária e depois business fashion, tá? Então, fui sempre muito ativa com relação a todos os setores e segmentos, participando desde o pessoal de fiação, tecelagem, até produto acabado, cadeia de lojas, tudo. Por muito tempo, desenvolvi e forneci para grandes marcas bem conhecidas no país, marcas nacionais e não só, tá? Grupo americano, grupo australiano, marcas tipo Calvin e tudo mais. Então, eu entendi bastante e percebi todo o mecanismo do que acontece. A cadeia têxtil, ela é extremamente forte, tá? É um mercado que emprega, acho que muito mais que muita multinacional aí, direta e indiretamente, muito sofrida ao longo dos anos, tá? Então, tenho acompanhado toda a trajetória desde que voltei, né, para o Brasil e comecei a empresa e até agora a gente passou por altos e baixos, muitos baixos, e eu conheço e entendo que o profissional dessa área é guerreiro bastante, tá? Assim como cada área tem a sua particularidade, mas o têxtil em particular, tá? A gente tem grandes empresas, tecelagens, toda a infraestrutura de base têxtil ainda bem consolidada, e nós tivemos aí, ao longo dos anos, um problema aí de decréscimo, de decadência na cadeia produtiva, né? Por N motivos. Dentre eles, a gente fala também da entrada de todo o mercado asiático ali, né, de uma maneira até predatória, e sem a menor condição da gente né? E aí a gente passa também pelo mercado asiático agressivo, e depois pela informalidade, pela impunidade, por uma série de coisas que transformaram o mercado aí de uma maneira, infelizmente, de uma maneira mais reduzida, tá? Mas uma das coisas que eu sempre acreditei, e assim, eu acho que a gente tem potencial, força, capacidade e tem realmente possibilidade de sempre reverter esse quadro. Eu acho que, assim, o profissional da área têxtil, o pessoal da área... Porque, assim, tem um entendimento muito lúdico, né?
Quando a gente fala em moda, todo mundo imagina passarela, Milão, shopping, JK, nem não é isso, né? Isso começa lá atrás, nos pigmentos, quem dita as cores, por que dita as cores, por que a Pantone faz isso, WGSN, o que acontece? É uma cadeia realmente, né? E aí a gente tem os grandes grupos, as marcas médias e pequenas, e todas aquelas outras marcas que a gente chama de anônimas, que elas mantêm o mercado bem posicionado. A gente tem segmentos muito fortes, tipo jeans, né? O pessoal da linha de jeans, que não foi tão sucateado pelo mercado asiático por conta de vestibilidade. A gente tem as nossas particularidades de consumo. A gente tem o segmento íntimo, né? Que é um mercado muito grande também, muito próspero. Pelo mesmo motivo, não foi tão atingido. Linha praia, fitness. A gente tem algumas características que não foram tão atingidas, foram, sim, pressionadas por um mercado de uma maneira geral, mas a gente tem a força da nossa consumidora, do nosso consumidor, que isso ajudou. Paralelo a isso, as importações deixaram as empresas menos competitivas e às vezes até desestimuladas. Então, ao longo dos anos, eu vi assim fechar empresas têxteis bem legais. Uma chamada Internacional, fazia um jacquard de malha maravilhoso, tudo de bom. TDB, que era um pessoal do segmento de lycra, fortíssimo, super competente, um parque têxtil enorme. Hoje eles detêm só a marca Tip Top. No grupo eles têm outras coisas, mas o forte deles são as lojas de varejo Tip Top. Então, acompanhei muita coisa. Então, a gente teve o auge da Fórum, o declínio da Zump, tudo o que aconteceu e que tem acontecido. A gente tem também, hoje, os grandes grupos de malharia no Sul, né? Menegote, Lunelli, que são gigantes, a gente tem Vicunha e tantas outras forças. O que está acontecendo, o que eu vejo hoje de mercado, tá? Uma das coisas que me causou muita impressão nesses últimos anos que eu voltei a atuar no mercado europeu, e em particular Itália, tá? Foi o que a Itália era, o que ela é agora no têxtil, que também foi muito, muito atingida e muito misturada. Então, tem lugares e regiões aqui que eu me vejo como se eu me visse aí na 25 de março, infelizmente, e tem coisas que se mantêm bem posicionada. E uma coisa que eu pensei que teria mudado dos últimos anos, de quando eu vivi em Milão e quando eu voltei para cá, é o fato de que as pessoas continuam não nos conhecendo, tá? Então, isso eu acho uma coisa, nossa, me causou impressão, e é por conta disso que eu agora, nisso, é um dos meus propósitos de trabalho de integração internacional, tá? A galera não conhece a gente. Você disse mais do setor da moda ou geral, Vera? De uma maneira geral. A gente ainda tem a visão, infelizmente, gente, eu não sei quem vivencia, quem viaja, eu estou falando o meu olhar, a minha impressão com relação às pessoas. Eu já estou aqui bastante tempo contratando pessoas em Portugal, na Espanha, é geral, a gente ouve pessoas de todos os setores. Nós somos a caricatura do Brasil. Somos os primeiros em agro, quem conhece, trabalha e atua e é integrado em assuntos de geopolítica, sempre fomos e agora estamos em alta. Isso, graças a Deus, é uma imagem bacana, tá? Então, assim, nós temos essa visibilidade e espero em Deus que continuemos assim, né, de acordo com as circunstâncias aí. Mas, assim, é só, né? E aí depois a gente tem o Rio de Janeiro, Corcovado, a gente tem Porto Seguro, aquele tipo de turismo que que eu, pelo menos, particularmente odeio, tá? Que não é Porto Seguro que eu odeio, mas é a característica que é o nosso estigma, e coisas banais. Então, eu montei uma empresa, eu tenho uma empresa aqui que é interligada com uma empresa aí no Brasil. Para minha surpresa, quando eu começo a falar de empresas de porte na área têxtil em específico, quando eu falo de uma Vicunha, que é gigante, que é a quarta no mundo, de uma Raco, que tem a Raco de Blumenau, que é uma empresa gigante, é um grupo gigante. Eles são também terceiros ou quartos no mundo, tem base em Portugal, tem base na China para produção, são super expressivos.
As pessoas não conhecem. Não conhecem, mas e ainda duvidam do que eu estou apresentando às vezes. Então, assim, falta conhecer. E a gente está num momento bem positivo. Por quê? Pandemia e guerra desestabilizou o mundo, né? Todo mundo. Modo de comprar, modo de vender, modo de ver a vida, modo de fabricar, tudo foi mudado. Então, alguns países que tinham um patamar X tiveram que rever também aquilo que eles eram, como eram, para onde iam. Isso é um fato. Não existe, ninguém saiu ileso dessa situação. E aí tem uma história. O mercado asiático, ele é bom, ele é competente, o mercado saudável asiático é bom, é competente, é eficiente, é competitivo, mas ele está passando, de uma maneira geral, na Europa, por aqueles que também são empresários, que também foram atingidos, direto ou indiretamente, ele está passando por um momento de rejeição. Então, nem tudo que é mais barato do mercado asiático é bem visto, por mais que seja mais barato. Então, a gente passou a fase de preço pelo preço. Hoje, preço pelo preço está sendo revisitado em todas as áreas. No setor têxtil também. Esse é o nosso lado positivo. Se nós conseguirmos nos apresentar de uma maneira adequada e tirar o estigma do que a gente é, que a gente não é só o Rio de Janeiro, Corcovado, e infelizmente, eu não sei, respeito quem assiste aí todas as coisas, mas eu vou dar uma opinião, posso. A gente é uma pessoa do meio público aí, que para mim não me representa, mas infelizmente é a característica do Brasil. Eu não sou a Anitta. Eu não, sabe? São coisas que a gente não pode ter como parâmetro. E as pessoas só conhecem isso da gente. Quando eu falo que nós temos empresa, outra coisa, nós estamos no digital com relação na Itália e com relação à Europa bem mais avançados. Nós temos o próprio fato de termos as nossas eleições eletrônicas e tudo mais, mas não só isso. O conceito, as tecnologias, as possibilidades, nós estamos, inclusive, se não iguais, nós estamos na frente e somos isso mesmo. Eu tenho visto. Então, eu acredito demais nessa possibilidade da gente se apresentar, de a gente colocar, dos empresários colocarem, se posicionarem. Uma das coisas que eu vejo como ponto falho quando eu estou falando em integração entre países e apresentar países, muitas empresas têm interesse pelo mercado internacional, mas não sabem muito bem o caminho das pedras, tem até um certo glamour e um sonho e uma assim, precisariam entender a fundo e se preparar de uma maneira geral melhor. Tem muita empresa pronta, tecnicamente falando, com estrutura, mas tem um departamento de comércio exterior que põe aquela pessoa a fazer contato por e-mail, sabe? Uma coisa muito vazia, fria. Os contatos quentes são aqueles que valem, né? Quentes direto, isso implica em custo? Óbvio, mas nada estratosférico, dependendo do porte da empresa, ela tem total condição, desde que ela se faça uma coligação com pessoas que colocam pé no chão, né? Planeta Terra, o que é, como é e por que é, né? Sem grandes ilusões. Então, eu acho que para esse match acontecer, a gente precisa realmente, nós precisamos nos apresentar. E a gente precisa também ter, aqueles que têm interesse, precisam estar mais preparados para colocar exatamente sabe, aquilo que... comenta aqui bastante, desculpa, eu te cortei aqui, é que está com um delay, às vezes eu falo em cima, é falta de beleza, sem problema. Tá? Não, ok. Mas uma coisa que a gente fala bastante aqui é o seguinte, para a gente falar de mercado internacional, né, eu acho que tem duas barreiras de conhecimento importantes aí, né, que é o conhecimento que o Brasil tem do mundo e que o mundo tem do Brasil, né? Exatamente. Também, da mesma forma como você fala assim, que aí na Europa, quando se fala do Brasil, ele pensa em Rio de Janeiro e São Paulo, também quando você fala em mundo para o empresário brasileiro, ele pensa em Miami e Portugal, né? Então, é isso. Eu acho que tem esse trabalho de integração aí de mercado que é muito importante. Eu acho que esse trabalho que você tem feito aí também de
levar a marca Brasil para fora, né? Comunicar as oportunidades, trazer as oportunidades da Europa para cá. Acho que isso é super importante. Por incrível que pareça, São Paulo é pouco conhecido. Eu fico assim, sabe? São Paulo, gente. Não estou falando de uma cidade do interior de Minas, eu estou falando de São Paulo. E quando eu falo das potencialidades das empresas que nós temos, as capacidades do que a gente consegue fornecer, sabe? Poxa vida, nossa, não imaginava, mas tem certeza? Ainda me perguntam, tem certeza? E eu não estou conversando com pessoas normais do dia a dia, eu estou no meio empresarial, sabe? Então, são coisas que o nosso agro tem uma linguagem super respeitada, ok, beleza, e eu fico muito contente com isso. Mas as outras coisas não tanto. E não tem por que não ser, né? Algumas coisas passam batido. Eu tive num grande comprador e distribuidor de índigo aqui na região, uma região forte de comércio. Eles são enormes. Eles compram jeans do mundo inteiro, eles compram da Indonésia, de todo o canto. Quando a gente olha o nosso preço, de uma certa maneira, é competitivo, porque a nossa moeda, né, permite isso. Não compra, mas você não compra nada do Brasil? Ah, não sei, nem tem tanta empresa assim. Como assim? A gente tem empresas que produzem, sabe? Esse desconhecimento é uma coisa que eu estou levando muito a sério de fazer, apresentar, né? Eu acho que eu estou com uma exclusividade de uma empresa aqui brasileira, uma empresa têxtil. Quando chegou a mostrar a lista de preço e a qualidade do produto, quando a gente começou a comparar com o produto que tem aqui disponível, que é bem pior, falei, gente, vocês estão usando isso e eu posso te oferecer isso? Como assim? É essa a história que é o nosso caminho, tá? Revisitar por onde a gente vai, como a gente pode apresentar isso, como a gente pode chegar e levar as empresas interessadas a perderem o medo, né? De uma certa maneira, tem muita empresa que ia falar, não, mas isso é quando eu tiver maior, ou isso, nossa, pode custar demais, e não é exatamente isso, acho que a gente pode criar um pool mais coerente, mais conciso, e chegar, porque os dois lados, assim como aqui, como a Itália também reclama muito do estigma que leva nas costas, né, que é, nossa, a Itália, a máfia, tudo mais, que também eles não gostam, também eles lutam contra isso bastante, e há muito tempo eles são muito rígidos, muito rigorosos em tudo, assim, tem um controle enorme, tem uma instituição aqui que se chama Agenzia delle Entrate, que controla o teu respiro. E funciona, né? E funciona. Não tem impunidade na história. Não aconteceu o que acontece que as coisas funcionam. As empresas estão abertas para nós. Você comentou uma coisa interessante aí. Semana passada teve a Feira do Empreendedor aqui do Sebrae. E hoje é a maior feira de empreendedorismo do mundo. São seis, acho que a previsão era, não sei quanto que deu no final. Mas a gente conversou muito lá, a gente fez todo um trabalho de mercado internacional para a feira, né? Então, toda a área internacional, a gente estava gerindo pelo IBRE. A gente fez uma rodada de negócios internacionais lá durante a feira. E uma das coisas que a gente comentava bastante, eu dei algumas palestras lá, alguns outros membros da Cristian também, de comentar com as pequenas empresas isso que você está comentando, né? Que é possível internacionalizar, que não é coisa só para grande, que é importante para a empresa, no fundo, né? Até o exemplo que eu dava lá, assim, como se você tivesse uma empresa que tem um cliente só. Né? Todo mundo sabe que não pode ter um cliente só, mas quando você fala de mercado, você não pensa dessa forma. Você está num único mercado, você tem só um cliente. Se esse mercado quebra, se o mercado tem uma falha econômica aí, você está sujeito a essas flutuações de mercado. Então, e aí quando a gente vai à Europa, principalmente, né, Vera, que tem países menores, as empresas já costumam nascer olhando para o mercado internacional, né, diferente daqui, que tem um mercado muito grande interno e acabam olhando para dentro. Mas eu acho que essa visão que a gente procura passar e que você está trazendo agora do outro lado, né, de que existe espaço, que existe oportunidade, que dá para mesmo uma pequena empresa chegar no mercado internacional, acho que é importante isso.
Algumas características a gente tem nisso. Primeiro, aqui as empresas pensam já em exportar porque as fronteiras são próximas, tá? E aí tem algumas coisas, assim, recentemente eu entrei em contato com uma empresa que tem um potencial único, porque a matéria-prima só sai aí do Brasil, tá? E tem uma história, uma barreira tão grande com relação ao exportar, começam a falar, não, eu faço o contato e já começam assim, tipo, mas você sabe que fica caro, você sabe. Eu estou pedindo para comprar, a pessoa já começa a colocar a barreira antes, tipo, quase falando, não quero vender, né? O jeito que se expressa, e tem um material único. Chegaram até a me procurar por conta disso. Vera, você está no Brasil, você sabe quem é a empresa que produz? Eu falo, nossa, eu sei, foi meu fornecedor, poxa vida! E eu tento entrar em negociação, assim, eu ouvi 3 não. Os primeiros me falam que é caro. Eu falei, mas não perguntei se é caro ou barato, eu quero comprar. É assim. Ou outra coisa que é legal mapear em todos os países, quando se fala em exportação, todo mundo, eu acho que tem um pouco da imagem do que é um agro. 20 mil toneladas mês, 50 mil toneladas mês, 300... E as pessoas que vão exportar, que não são desse universo, falam, não é para mim. E não é, porque se você for ver bem, Itália, França, Espanha, se a gente junta São Paulo e mais 3 estados, a gente já é a quantidade de população de cada um desses países. Então, o médio empresário, ele se adequa perfeitamente. Porque ninguém vai pedir, uma pessoa que produz uma cadeira, ninguém vai querer que essa pessoa forneça 5 containers de cadeira. Sabe, assim, entender o funcional, o real. E é muito, muito adequado, porque nós não temos mais tantas indústrias de grandíssimo porte, principalmente no têxtil, né? Ninguém está querendo vender trocentos quilômetros de tecido. De repente, 100 metros tem que valer a pena pela questão logística, né? Para a operação se pagar. Ninguém vai vender uma coisa com quantidade muito pequena. Mas é viável, é completamente viável se a gente mapear as cidades, a região, os países, qualquer país. Tem uma amiga minha que está abrindo uma estrutura na Espanha, também é do têxtil, a filha está ali. Ela conversa comigo a mesma coisa. Né? A dificuldade de apresentar a empresa e o medo que as pessoas têm da exportação em si. Ou talvez quem pense assim, tipo, Estados Unidos, nossa, o volume é enorme, eu não vou. A Europa não, roda de um jeito diferente. E o potencial está aí, assim, muito à nossa mão agora, principalmente nesse momento. A Madi tem uma pergunta aqui, Vera. Vera, o poder de compra do europeu, ele não vai depreciar muito nesse inverno, não? Olha, é bem relativo. O poder de compra do europeu já está depreciado, ok? As pessoas passam por dificuldades aqui, a questão de a energia elétrica, a parte de, né? Tá ali absurda. A gente vê muito, tem muita empresa na Europa em geral fechando por conta das contas de energia elétrica. Empresas que recebiam assim, Murano, aqui na Itália, uma região da Veneza que fazia tantos. Hoje a gente tem uma empresa ativa, todas elas fecharam, elas não dão conta do custo da energia elétrica. Vai começar a faltar vidro, pelo mesmo motivo. Mas a gente tem um movimento muito grande com relação a outros produtos e bens de consumo. Por exemplo, a Amazon aqui bomba. Todo mundo compra tudo na casa de todo mundo, você só vê caixinha Amazon chegando. O online, que as pessoas não sabem nem direito lidar, tanto quanto a gente é aí, América, Brasil e tudo mais, todo mundo louco atrás de procurar um meio de acelerar o seu online. Eu entrei em contato com empresas já consolidadas de marcas aqui, que o ano passado, marca completamente anônima, de bolsa ótima, de qualidade e tudo mais, que faturou ali 300 milhões de euros ano, com uma lojinha online. Quer dizer, o consumo existe, ele está mudando um pouco o formato, né? É óbvio que as questões de infra base, né, a infra total mesmo, tipo
aquecimento e energia elétrica acaba influenciando. Lojas, restaurantes estão muito penalizados, os bares, de uma maneira geral. Aqui a gente não sabe muito bem, mas dizem que pode acontecer que venha uma espécie de lockdown em novembro com o pico de consumo de energia elétrica, mas não por conta de pandemia, assim, todo mundo fechar às 7 da noite para não ter um consumo... Quer dizer, tem muito um diz-que aqui que a gente ainda está alinhando. Depois dessas últimas eleições, o partido que tomou a frente, Menomale, que não é não é dos piores, né? Então a gente tem aqui a Meloni fazendo coisas com grandes intenções, inclusive buscando a reaproximação dos imigrantes italianos que foram para aí, abrindo possibilidades e facilitando algumas coisas para esse intercâmbio Brasil-Itália, que era vetado pela outra gestão, e isso é super positivo, politicamente falando. Eu tenho pessoas ligadas aí ao governo e isso é bem interessante, né? O antigo falava assim, bom, nasceram lá, não sabem nada da nossa, nem a nosso idioma, para que a gente vai interligar? Essa não. Enquanto tiver um sangue italiano, somos italianos em qualquer parte do mundo, e se cresceram lá, podemos crescer aqui, podemos interligar, temos possibilidades. Então, a gente já tem um panorama positivo bem legal. Legal. Uma coisa que a gente tem comentado bastante aqui, mas eu queria também ouvir a sua visão aí da Europa, né? A gente percebeu uma mudança muito grande na dinâmica do mercado internacional quando começou a pandemia, que ela acabou empurrando o mercado todo para o ambiente online, né? Você comentou um pouquinho do online. Sim. Ou seja, é uma transformação que já estava para acontecer, mas ela foi acelerada em muito por conta da questão dos lockdowns e tal. E o que acontece é que hoje o acesso das empresas para o mercado internacional está muito facilitado, né? Porque assim, o que precisaria uma empresa sair daqui, ir aí para a Itália, ou ir lá para a China, participar de uma feira, para contactar um potencial fornecedor ou comprador, né? A gente percebe que isso hoje em dia está muito mais próximo do mercado, né? Então, eu não sei como é que é a sua visão tua em relação a essa questão de acesso ao mercado. E depois eu estou vendo aqui uma pergunta aqui, uma pergunta no chat. Sirene, pode fazer pergunta assim, tá? Só abrir o microfone aqui. Essa é uma conversa aberta aqui. Eu fico até contente com isso para interagir. Posso responder primeiro e depois ouço, ou primeiro a gente... Claro, Com relação ao acesso, é muito mais simples, ok? Mas eu acho que o relacionamento ainda é frio e distante, no sentido de que as pessoas têm acesso, mas não conhecem o potencial, então não gera interesse. É muito fácil participar de uma rodada de negócios, mas eu talvez não entraria na cabeça, tipo, do europeu. Vou entrar para perguntar o quê? Eu não vou viajar, eu não preciso comprar Havaianas, porque é o nosso, né? Graças a Deus a gente tem aqui o... Então, assim, é uma empresa que se apresenta com tecido, nem sei se tecido é tão legal, vou comprar, entendeu? O acesso existe, o conhecimento suficiente com a força que precisaria ter, não, então não gera tanto interesse em determinados setores. Entendi. Vamos lá. Qual é a pergunta? Espera que a Silene tem uma pergunta primeiro, depois você já faz. Diga, Silene. Tá mutada. Olá, bom dia. É que eu comecei com boa tarde, porque eu moro aqui perto de você, eu moro em Berlim. Beleza. Estive em Milão há 2 semanas atrás e amei bastante a cidade. É linda. É linda, é linda. A minha não é bem uma pergunta, é uma pergunta junto com um comentário. Eu moro em Berlim, né? E eu sou profissional de uma outra área, mas eu atuo também junto a uma amiga brasileira, no interior de São Paulo, que mora aqui, ela tem cidadania, ela abriu uma empresa justamente para incentivar aquele pequeno e médio empresário brasileiro a vir para a Europa,
com base aqui em Berlim, que é onde a gente mora. E a ideia é justamente mostrar para a Alemanha e para a Europa a qualidade das coisas que a gente tem. E, assim, veio muito de encontro com o que você trouxe, sabe, na sua fala. E a gente se juntou justamente por isso, porque ela tinha esse objetivo e eu também, porque eu viajo para fora do Brasil há muitos anos, hoje eu moro aqui, mas eu já viajava antes, e eu via produtos de uma qualidade muito inferior a dos nossos produtos, fazendo um enorme sucesso, enquanto a gente poderia estar aqui também mostrando para o mundo que a gente não é só samba, carnaval e caipirinha. Eu sou do Rio de Janeiro, e eu sei, eu sinto na pele com esse cabelo, com essa, né? Eu sinto na pele o que é você ser brasileiro fora e ouvir samba, carnaval, caipirinha, e a gente quer mostrar justamente que a gente tem muito mais coisas de muita qualidade. Então, aí eu vou fazer uma pergunta. Atuando na empresa dessa minha amiga, ela recebeu o pedido de uma brasileira também, porque a gente atua basicamente com brasileiros, né? Na maior parte mulheres, e ela recebeu um auxílio para poder fazer uma pesquisa de mercado com relação à compra de moda praia, especificamente de canga, né? E eu estava no Rio em férias e fui fazer essa pesquisa, até trouxe algumas coisas para a gente analisar aqui, e conversando com os vendedores lá no Rio, eu descobri que é praticamente tudo da China, não tem nada do Brasil. E eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer para tentar trazer uma coisa para cá, com estampas lindas, falando do Brasil, se eu sei que isso não vai se reverter em termos de exposição da qualidade de um produto nacional, né? E também não vai se reverter em termos financeiros em boa parte para o Brasil. E aí a minha pergunta a você é essa: como é que a gente faz para ultrapassar essa barreira, especificamente nessa questão do têxtil, né, que é a tua área? Como é que a gente faz? É falta de incentivo do governo para essas empresas? É falta de um programa de incentivo à exportação? O que falta? Porque é uma coisa básica. Todo mundo, estrangeiro, vai para o Rio de Janeiro, ele sempre compra uma canga, Brasil, Copacabana. Aí ele chega em casa, olha, China. Aí eu falei, puxa, eu fiquei um pouco decepcionada, assim, com a tua fala. Eu falei, nossa, eu tenho que fazer essa colocação para ela. E, assim, muito obrigada pela tua fala toda aí, que trouxe muitas informações que a gente também, muitas coisas que a gente sente aqui também, muitos objetivos também. Bom, em primeiro lugar, eu coloco a minha empresa aqui da Itália à disposição daquilo que você precisar. Depois você pega meu telefone aí no WhatsApp e a gente pode integrar, porque nós temos objetivos em comum. A minha Agri aqui, que é a minha empresa, também tem as mesmas características de interligar. Infelizmente, exemplificando, canga Brasil, made in China e Índia, aqui a gente está em Amalfi, né? Costiera Amalfitânia, e uma das marcas mais conhecidas do mundo, que se chama L'Antica Sartoria, que todo mundo imagina que é daqui, não é mais daqui, é made in China também, tá? E é muito engraçado você olhar os mesmos vestidos lá de Positano, custando não sei quantos euros, 500 euros, e eles estão aqui em Nápoles também, é a mesma história, né? É uma coisa impressionante. Como é que a gente passa essa barreira? Tem como. As empresas que são interessadas em vender, em exportar, elas podem fazer as suas próprias cangas. Talvez não tenham acesso, talvez não saibam, talvez não sejam preparadas. Eu faço isso nos projetos, tá? Não é incentivo exatamente do governo, porque se a empresa se ela tem como produzir, ela tem, toda empresa que fabrica, toda marca que tem o seu produto, linha praia realmente é muito desejado por aqui, tem como fazer a sua própria canga com o seu próprio desenho. Tem alguns caminhos, tecnicamente falando, que eu sou de engenharia de produto, eu sei o que é possível fazer. A diferença é que tem que saber comunicar e trabalhar preço e custo-benefício, porque a gente nunca... mas a canga lá custa R$5.
a minha tem que custar 4. Não, a nossa canga fabricada com os nossos desenhos, com tecido e tudo mais, vai custar minimamente 18 ou 20. E tem que ser valorizado. A gente não pode nunca enfrentar esse mercado com preço pelo preço. A gente não vai ganhar. Primeiro que a gente não produz na quantidade que é produzido lá, né? A gente tem lá empresas que produzem 1 milhão de peças mês e nós vamos produzir aqui 5 mil, 2 mil, 3 mil. Então, um outro universo. Mas é um universo que gera desejo e ninguém sabe explorar esse desejo, né? Tudo que gera desejo é mais caro. Não tem aquela consumidora que vai comprar por 3 mil reais uma bolsa Chanel falsa, mas é Chanel, porque ela quer um nome, ela não quer a bolsa, né? Que eu acho também o fim da picada. Sei lá, vai comprar da Arezzo, vai comprar uma marca que gera emprego para todo mundo. Não, tem muita gente lá que vai para Paulista comprar lá o que eles chamam de segunda linha, quase original, sei lá, não, né? A gente gera desejo, vamos vender o nosso desejo a um preço e custo-benefício. Se nós fizermos um pool de empresas que tenham essa sinergia, essa ideia, e fizermos coisas realmente com a nossa característica, a gente consegue. A Havaianas é um case. A Havaianas é considerado ouro no mundo, você sabe bem disso. E as pessoas pagam a Havaianas mais básica na loja, assim, aquela de chinelinho de feira, 18 euros, porque tem Havaiana que custa 80, 90 euros, tá? Gerou desejo. 40 euros. Desculpa te atrapalhar. Não, eu sei. E assim, só que tem toda uma história por trás disso. Não vende só um chinelo. O produto tem a característica da nossa borracha da seringueira. O produto tem as nossas cores. Toda a estrutura comercial é bem pensada. Não é que tem uma pessoa aqui, que uma pessoa lá, que um manda um e-mail, outro responde. Não. É tudo pensado. A gente pode replicar um exemplo de Havaianas macro para as micro e menores, que é, inclusive, até mais fácil, porque a resposta é muito imediata, diferente de uma empresa corporativa. Tem como gerar desejo. Sabe, Vera, que isso daí, a gente teve alguns casos muito interessantes de sucesso aqui, principalmente com o Sebrae, porque quando a gente fala em pequena empresa, ela tem que ter um diferencial, né? Ela não vai conseguir nunca, nem na qualidade, nem no preço. E qualidade não é diferencial, é obrigação, né? As pessoas acham, eu tenho qualidade, eu sou... Não é obrigação ter produto. Exatamente. Mas é o que a gente comenta muito com as empresas aqui, né? Que tem uma questão de tem um apelo muito grande no mercado internacional para tudo que é questão natural, para tudo que é questão de ESG, de social. Então, por exemplo, a gente já teve casos aqui super interessantes, por exemplo, de lojas aqui lá de São Roque, essa região que produz cerâmicas, né? Que exportar jarro, caneca, e são coisas assim que, puxa, tem um monte no mundo, né? E eles fizeram uma consultoria com o Arthur Martinho, que é da nossa área internacional aqui, e aí, depois de toda uma conversa que foi feita justamente falando dessa questão dos diferenciais, o que ele fez? Ele pegou uma tribo indígena para trabalhar por exemplo, a bandeja, tem aquele paninho que vai em cima da bandeja. Então, eles fazem manualmente lá na tribo, acrescentavam um custo de nada, né, mas você tinha um produto que passava a ter uma característica regional. Ele começou a usar a juta para fazer detalhes no cabo, começou a usar até como é que fala o pattern? O padrão? Não, mas a estampa. A estampa também regional, colocou a caixa com papel reciclável, e aí começou a bombar no mercado internacional. Né? Ou seja, era o mesmo produto, era a mesma jarrinha branca, só que tem agora um desenho diferente, uma juta enroladinha ali, e agora ele consegue vender no mercado internacional com um apelo muito grande. Né? Então, acho que isso que você está falando é super relevante. É exatamente isso. É conhecer de uma maneira quente, não fria, não assim, olha, porque tem um relacionamento comercial quente e frio. Identificar e colocar o que a gente tem de melhor, porque a gente tem sem ser caricato, né? Eu costumo falar, o brasileiro com o perfil da foto de Sebastião Salgado, né? Não aquela coisa tão banal. A gente tem muita coisa assim, muita coisa forte,
né? Tem, por exemplo, marca de produto acabado. Tem uma marca em Brasília que se chama Dane-se. Os meninos são super fortes, eles têm parceria com o Instituto Atos Bucon e eles conseguem todos os desenhos de autor, assim, de todas as coisas assim assinadas, né? Para fazer toda a estrutura, e eles vendem Brasília, o que é Brasília, né? É um lugar de arte, de cultura e tudo mais. A gente tem Marta Medeiros, né? Que trabalha todas as nossas rendas, e os vestidos são extremamente... E não é caricato. Então, assim, identificar, e ninguém está falando em coisa gigantesca, médio e menor, porque a característica europeia também não é gigantesca. É média e menor, né? Individualizar e saber o caminho de engenharia de produto para fazer aquilo de uma maneira ágil, eficiente, com qualidade, com padrão de qualidade, né? Tem a produtividade, equalizar isso. Então, em cada uma dos setores, precisam de pessoas com uma determinada competência e abertas para aprender, abertas para entender, e de uma certa maneira, abertas para adequar, porque não é tudo que 100%, algumas coisinhas você adequa ao consumo do mercado local, conhecendo, né? E aí você junta a característica que é a nossa particularidade, as necessidades que eles têm. E como vem do Brasil, e nós temos uma ótima receptividade, as pessoas gostam, as pessoas entendem que o brasileiro é aberto e tudo mais, mas também tem uma mentalidade um pouco distorcida. Há pouco tempo atrás eu estava em negociação com um produto que hoje está faltando aqui, eu estou desesperada para fechar negócios, porque assim, a pessoa está muito atrás de mim, que são os pellets, né? Que é a biomassa de combustível para estufas e lareiras. O Brasil é grande produtor disso, mas tem a produção já limitada e fechada para os próximos anos. As grandes empresas que operam, né? E numa das negociações, conversando com um dos compradores, eu fui pedindo alguns procedimentos de protocolo, e eles falaram, não, mas não pode ser, não, o protocolo é esse, insistindo aí tudo. Aí o cara chega para mim, brincando, mas aí a gente entende, ele falou assim, mas isso não é característica de uma empresa brasileira, você está falando como um alemão. Eu falei, não, eu estou falando como sabe, o procedimento do comércio internacional pede. Não é porque eu seja do Brasil, eu não vou conversar com você tomando caipirinha, eu tomo caipirinha daqui para fora. Mas o procedimento é esse, quer dizer, a imagem distorcida que às vezes tem da gente. Somos empresas e empresários. Não tem jeitinho brasileiro. Você compra, eu vendo, você paga, você tem o documento A, eu tenho o B e vamos lá. Olha a imagem, né? E eu estava falando com uma empresa que o cara é, sabe, uma das maiores compradoras de pellets do mundo, né? E o cara vem e fala, não, você não fala como brasileiro, você fala como alemão, só porque eu estava exigindo um documento que ele estava querendo mandar depois. Eu falei, então, se eu não mandar depois, eu não te faço nada agora. É isso que eu acho que é legal, vivenciar e entender. Hã? Ô, Vera, tudo bem? Né? Tudo. Ótimo. Eu estou gostando de tudo que você está falando e eu estou pensando aqui na seguinte pergunta. Qual é a sua experiência, se é que você tem tido contato, com as câmaras setoriais e câmaras de comércio? Brasil-Itália, Itália-Brasil, vice-versa. Olha, Brasil-Itália atualmente não, eu sei que ela faz, mas eu ainda não a encontrei, ok? O que eu tenho como experiência ao longo dos meus anos aí é que eu vejo um relacionamento comercial muito frio. Me desculpem, porque é uma opinião minha. Assim como eu vejo um relacionamento comercial que deixa a desejar dos próprios institutos e instituições do têxtil aí no Brasil, tá? Eu não vou ficar citando nomes, que eu não quero gerar polêmica, mas sendo ativa do têxtil, gente, a gente poderia ter feito muito mais há muito mais tempo. Então, tem toda uma estrutura muito política e pouco ativa.
é muito... Eu acho que tem muitos relacionamentos que eles vivem muito nas mesas de reuniões, mas quando você vai para a rua, não se conhece a realidade de quem compra e de quem vende, e a magia da história é essa, quem compra e quem vende. Né? Não é um cadastro só, e se aparecer alguém eu te ofereço. Você tem que saber o que você está vendendo, explicar exatamente o que você está vendendo e entender para quem você vai vender. Não adianta você mostrar o seu catálogo impecável para um público que não é alinhado com aquilo. Né? E não é nem questão de preço, porque muitas vezes falam os preços, os custos, a parte tributária, nem é isso, porque se o produto é alinhado e gera desejo, sem extrapolar, ele é vendido, porque a negociação acontece, 50 cents a menos, €1 a mais, chega no meio de caminho, mas falta essa proximidade real, alguma coisa quente mesmo. Quem eu vendo? O que eu vendo? Isso é a diferença do mercado de commodity para o mercado boutique. Né? Exatamente. Não estão brigando por preço. É uma visão que a turma tem muito, né, para o mercado por conta das commodities. Né? Exatamente. Então, Vera, você sente aí que, apesar das câmaras setoriais e câmaras de comércio entre países, a atividade delas tem sido muito abaixo do razoável. Assim, eu acho que é muito burocrático e pouco próximo. Tem muito discurso e pouca atividade prática. Ai, nossa, né? falou tudo. Eu não queria falar muito isso, mas é que quando você encontra dos dois lados, tá? Quando você encontra, por exemplo, falando daqui, um oleifício, um produtor de azeite que produz ele tem a sua plantação de oliva, ele tem todas as características, ele conta a sua história de raiz e ele quer oferecer. E quando você encontra uma empresa com todo o potencial, que tem renda, ou então que produz coisas, a gente tem cachaça, a gente tem coisas que quer oferecer contando a sua história, não dá match, porque não vai além, né? Faça o cadastro, pague a sua mensalidade, vem aqui, tá bom, e aí? Ah, mas tem um evento para participar, é muita coisa e pouco pé no chão, assim, de conhecer quem é quem e falar com quem está disposto a comprar e vender, né? Perfeito. Não, eu fiz essa pergunta porque é exatamente o que eu sinto aqui, com câmaras daquele lado, entendeu? Não importa qual. Exatamente. A gente vê que a atividade é muito discurso, muito oba-oba, muita propaganda, e, no fundo, a atividade prática não tem nenhuma, não tem resultado. Pelo que eu estou vendo e pelo que eu ainda estou ouvindo, você está ratificando o que a gente vê desse lado aqui, né? E olha, não é de hoje, porque eu tenho esse sonho, entre aspas, internacional, desde que voltei daqui, que eu vivenciei aqui, fui para aí, virei empresária, comecei a exportar, eu exportei para a Itália, para a Inglaterra, passei N problemas e desisti no meio do caminho, porque era muito pior do que o que é agora. Depois abri para trabalhar para o mercado nacional, para os grupos grandes, então para as grandes marcas nacionais e internacionais. Então eu sou da época da Core, do grupo Pasmanic, sou da época, inclusive por do grupo Vila Romana, que era a WVR e depois virou Warner Cook americana. Então eu acompanhei tudo isso. Eu vejo que a história não mudou. Como empresária, não mudou nada. Pouca coisa. Nós temos 5 minutos aí para encerrar, Vera. Não sei se tem mais alguém que tem mais pergunta. Eu queria fazer uma... Meu nome é Akira, eu sou da Pagos, a associação que reúne empresas de... Cortou. O processo de internacionalização, exportação da nossa tecnologia. O Brasil é pioneiro nesse setor, e aí uma colaboração, né, entre o Banco Central e a iniciativa privada, houve um processo de abertura da regulação, e isso permitiu efetivamente, né, a entrada de novos players no
na atividade financeira. Isso foi muito interessante. Tá E aí houve um fenômeno, né? O mercado brasileiro é muito grande e nós começamos a receber agora os concorrentes, os players internacionais, vindo aqui disputar mercado com as empresas brasileiras, né? Você fazer esse comentário, né, de que, né, aí no setor, né, onde você se concentra, onde tem muita oportunidade inexplorada, é a mesma coisa que a gente vê aqui. A gente sabe que tem tecnologia suficiente, conhecimento suficiente, o mercado brasileiro é super difícil, né, é ultra competitivo e extremamente desafiador por conta de tributação, principalmente, fraude também, né, que acontece bastante, e as empresas tiveram bastante sucesso. E a gente tem dificuldade de exportar, né? O Campos Neto fala muito agora, né, de exportar. O Pix é um sucesso e ele está falando em exportar a tecnologia do Pix para outros países. E é óbvio também que a gente quer participar desse movimento, né? Posicionar as empresas brasileiras de meio de pagamento no exterior. Mas, por enquanto, o que a gente vê mais são os estrangeiros vindo para cá. Quando você falou, né, de soluções de e-commerce, Amazon, Shopee, e esse é um outro movimento que a gente vê também, né? Eles estão aqui invadindo, caixinha da Amazon aqui também no Brasil é super comum, no meu condomínio, assim, a gente perde a paciência de ver as caixinhas da Amazon, né? Mercado Livre, Mercado Pago. E aí, fazendo uma associação em relação a produto, né? Qual é a provocação que eu quero fazer? A gente tem o produto, né? O empresário brasileiro, ele é muito criativo, e a gente tem produto muito bom, e a gente tem matéria-prima. E a gente ainda tem a pegada ESG, né, para colocar um selo. E a gente tem as plataformas, né, de e-commerce. Né? Várias empresas de meios de pagamento já nasceram com o propósito de se tornarem um marketplace e fornecer para o empreendedor que é pequeno e médio uma solução completa, que faz com que ele vença o desafio burocrático de exportar ou de importar. Né? Mas eu vejo que a gente mais importa do que exporta. E aí, é isso, assim, o que está faltando? E você fez uma outra colocação, né, que eu concordo plenamente. O nosso desafio aqui não é de preço. Óbvio que em alguns setores vai ser de preço, mas na maioria dos casos não, porque a gente consegue agregar uma série de selos na nossa produção. E a gente tem, hoje, a tecnologia, né, os meios de pagamento disponíveis para levar essa produção para fora. Né? Da mesma maneira que os produtos de fora invadem de plataformas internacionais, a gente tem plataformas brasileiras com toda a estrutura de meios de pagamento para fazer esse processo de exportação. Né? Então, o que está faltando? O que a gente tem que fazer aqui para viabilizar essa exportação? Comunicação e informar qual é a nossa real capacidade, porque as pessoas nem fazem ideia do potencial que nós temos nesse sentido. Não conhecem, desconhecem. Eu acho que interligar, se nós conseguíssemos... E, assim, tem muito de confiabilidade, né? Quando chega alguém do além chega contando alguma coisa, pode ser que sim, pode ser que não. Quando você se coliga com empresas já locais ou estabelecidas no local, que dão a cara a tapa e apresentam aquilo com realidade, tipo, eu me coloco, porque não é alguém que eu nunca vi que está aqui e me mandou um e-mail. Essa confiabilidade gera um interesse em acreditar, em até testar e conhecer, né? Então, sabe, Vera, comunicação fria, ela não avança às vezes, e as pessoas já nem sabem que a gente faz isso. Uhum. Sabe que, com relação a isso, a gente teve um caso interessante, desculpa seu nome, Akira. Teve um caso interessante, Akira, a gente fez uma parceria aqui do Instituto com o SIND, que é o Sindicato de Indústrias de Materiais de Defesa, e para falar um pouco de mercado internacional e tal. E aí eu fiz uma primeira reunião com os empresários do setor. E eu descobri projetos ali, coisas impressionantes, assim, que tem de gênio aqui no Brasil, fazendo assim, foguete, motor, sistema de combustão, até produzindo tanque, sei lá, tudo que você possa imaginar. Né? E aí a pergunta que a gente fazia para eles é assim, quem do mercado internacional conhece o que você está produzindo aqui? Né? O seu componente de motor para foguete que você desenvolveu, que é tecnologia patenteada e tal, quem que sabe lá fora? Ninguém sabe. Não sabe.
Aí, o que a gente fez? A gente fez um trabalho super interessante. A gente pegou a Índia, que é um dos maiores mercados do mundo nesse setor. A gente falou com o governo indiano, falamos com o governo brasileiro, fizemos uma aproximação dos dois governos para apresentar essas tecnologias. A gente fez um portfólio, apresentou para lá, e aí a gente fez uma rodada de negócio dessas empresas. Apareceram 70 compradores da Índia na rodada. Você imagina que coisa? É exatamente. É um mercado inexplorado, né? Por falta de comunicação. É exatamente isso que eu estou levando adiante com a empresa aqui, e não sou só aqui, eu não sou só têxtil. É essa integração de dar a minha cara a tapa, porque eu sou ítalo-brasileira, e o que eu apresento, não é que tem muita gente que me mostra, eu quero fazer, eu quero vender tudo, eu faço esse filtro daqui e dali, e é isso que falta realmente. Quando você começa a apresentar e mostrar imagens e mostrar, as pessoas se surpreendem. Então, não é só falar, nossa, ninguém conhece porque o Brasil é isso. Não, o governo não faz aquilo, não, nós podemos fazer a nossa parte também. Né? Se nós fizermos um grupo coeso e fizermos a coisa como você colocou, exatamente isso. Né? Quem é que saberia que aquela pessoa brasileira faz isso? Então, eu estou aqui à disposição para o que precisar. Nós batemos nosso horário aqui. Eu, antes de agradecer, queria só saber se tem alguma palavra de encerramento que você queira colocar. Eu agradeço a todos pela presença, me coloco à disposição. Maurício tem meu telefone, pode passar um WhatsApp. Eu acho que é um momento muito específico e oportuno para a gente aproveitar as oportunidades disponíveis reais que nós temos, além do nosso agro. E a gente tem muito potencial também. Perfeito. Vera, muito obrigado. Foi super interessante. Obrigada a vocês. Muita coisa útil. E continuamos aí sempre juntos. Bora lá. Sucesso aí na Europa, Vera. Tá bom, para vocês também. A gente se vê em breve. Até mais. Obrigado a todos. Tchau. Tchau.